Gente querida, bom dia a todos. Vou pedir que vocês, ainda de pé, abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos hoje meditar sobre os versos de 18 a 20. João, capítulo 14, versículo 18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Amém. Que Deus nos abençoe, que haja graça, que o Espírito Santo ilumine a verdade a fim de que possamos compreendê-la. Podem ficar sentados. Nós observamos nesse verso 18 a mesma preocupação presente no versículo 16, sobre o qual nós falamos no domingo passado. No verso 16, nós vemos o Senhor Jesus aflito com relação à vida dos seus discípulos que ficariam aqui nesse planeta após a morte de Cristo. E, portanto, a consequente privação da companhia física de Cristo. Então, no verso 16, ele apresenta uma promessa. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Por que essa preocupação? Porque nós vemos o Senhor Jesus aqui preocupado em enviar o Consolador, em alguém que o substituísse, a fim de que os cristãos fossem auxiliados no cumprimento da sua missão nesse planeta. Observem que a mesma preocupação está presente no verso 18. Não deixarei que fiquem órfãos. O motivo deve-se ao fato de que viver à luz do versículo 15, vou usar o português popular, é pedreira. A preocupação dele é com os homens e as mulheres do versículo 15. É o que o inquieta, é o que preocupa e que faz, portanto, com que ele atue em favor dessas mesmas pessoas. Não há mínima dúvida que esse amor de Cristo é revelado por toda a humanidade. Ele tem interesse no bem-estar de todos, mas aqui, nesse versículo, a sua preocupação precípua é com os cristãos, com os que procuram viver à luz dessa verdade. Olha o que diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Vamos parar para pensar nesse ser humano. Ele vê excelência em Cristo. Ele tem encanto por Cristo. A mensagem de Cristo o cativou. Ele encontrou sentido para viver no Evangelho. Os seus afetos estão fixados em Cristo. Vamos tentar entender a cabeça dessa pessoa, o que a move a viver e as consequências, portanto, desse amor para o seu dia a dia num mundo como esse. O texto diz, portanto, que o que caracteriza a vida dessa pessoa é o amor por Jesus. E porque ela ama a Jesus, ela guarda os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus são razoáveis.
nós não estamos diante de um Cristo neurótico que pede de nós tolices que inviabilizam a nossa vida. Quando nós lemos, aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos, que precisamos entender é que Cristo tenciona que, como subproduto desse amor, dessa afeição, dessa conexão de alma com Ele, nós vivamos de uma determinada maneira, tendo como referência os mandamentos de Cristo, que são simples, de fácil identificação. Nada é esotérico, podendo apenas ser compreendido por uma elite iluminada. Que nós entendamos uma vez por todas, amar a Cristo e cumprir os seus mandamentos significa viver uma vida de interesse pelo bem-estar do próximo. O que ama Cristo e procura cumprir os seus mandamentos, anela por ver as pessoas vestidas, alimentadas, vivendo com decência. E porque ele ama Cristo, ama o que Cristo mais ama na vida, que é a espécie humana. E porque ele ama a espécie humana, ele enlouquece quando vê ser humano sendo torturado. Quando vê uma família enterrando uma criança vítima de bala perdida. Ele se angustia quando toma conhecimento do fato que há fome coletiva em determinadas regiões do planeta. E, nesse sentido, preste atenção, se essa instituição aqui não nos domesticar, se nós não tivermos no púlpito um pastor covarde, que não prega a palavra de Deus, por ter a intenção de manter as cadeiras cheias, fazendo muito dinheiro circular na igreja, se esse evangelho é pregado sem a mediação de uma ideologia qualquer, se pessoas, portanto, são confrontadas pela vida de Cristo para encarnar a vida que Cristo viveu, vocês têm alguma dúvida de que essas pessoas vão receber dos habitantes desse planeta um tratamento diferente daquele que Cristo recebeu por parte da sociedade do seu tempo? Você não vai ser unanimidade nunca. Pessoas haverão de odiá-lo. Você vai ser perseguido, será objeto de calúnia. Tentarão desconstruir a sua imagem, desqualificá-lo. Então, eu diria o seguinte: é como se nós estivéssemos diante de um Cristo preocupado em cuidar de ovelhas que ele mesmo havia enviado para o matadouro. Ele está prevendo as consequências do que vai acontecer com os discípulos. E que de fato veio acontecer.
Dos 12, um abandonou, um traiu. Um outro teve morte normal. Os demais 10, todos sofreram morte violenta. Foram trucidados. Aí talvez você esteja perguntando, mas por que o cristianismo contemporâneo no Brasil não tem mártires? Porque o evangelho não está sendo pregado. Os pastores estão de olho no mercado. Religião da grana, da poder político, econômico. E eles não são loucos de dizer, venha Jesus Cristo e morra. Como que você vai encher a igreja com uma mensagem como essa? Que ser cristão tem implicações éticas profundas que transcendem a esfera privada. É mais do que pagar imposto. É mais do que evitar usar drogas ou consultar site pornográfico na internet, o que muito ateu e agnóstico não faz. É encarnar a vida de Cristo. Então, o que se percebe é que ele convenceu os seus discípulos acerca de algumas verdades. E ele antevê as implicações de se encarnar essas verdades num planeta como o nosso. Por isso, no versículo 16, ele diz, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O que ele está dizendo? Eu vou morrer, vocês ficarão privados da minha companhia, não me terão mais ao lado para encorajá-los, para animá-los, orientá-los, e eu vou para o Pai. Não teremos mais esse convívio físico, esse contato íntimo, mas eu rogarei ao Pai, a fim de que Ele envie um outro quê? Um outro encorajador, um outro consolador. Preste atenção, porque se vocês tentarem viver o cristianismo num planeta como esse, vocês terão que enfrentar diariamente batalha séria contra a depressão, contra a melancolia, contra a angústia. Você será levado à compreensão de que tudo é fake, não existe sociedade, o que existem são famílias, eu tenho a minha, você tem a sua, e que o restante se dane. Olhe para o Rio de Janeiro, olhe para o Brasil, olhe para o planeta. Por isso ele diz, vocês precisarão dessa presença constante. Vocês retornarão do campo missionário para casa, da marcha nas ruas, da visita ao mundo da exclusão social, e retornarão para os seus lares angustiados e gemendo pelo meu retorno, confrontados pela disparidade entre o ideal que eu lhes apresentei de sociedade e os modelos de sociedade que os seres humanos conceberam para si mesmos. Como diz o sociólogo suíço Peter Berger, no livro A Construção Social da Realidade. Nós, seres humanos, construímos um mundo dentro do qual nós não conseguimos viver. E com tudo isso,
legitimado por lei. Vocês viram o documentário American Factory, do Netflix? Revela as entranhas do funcionamento do capitalismo chinês e do capitalismo americano. E aí você se depara com sociedades que não estão vivendo o que eu vi em Moçambique. Em Moçambique, eu vi gente vivendo de agricultura de subsistência. Semeia, colhe e come. Se der uma seca, uma inundação, morrem de fome. Não há um mercado de trabalho. Não temos como implementar o projeto lá do Jacarezinho, mudei de ramo. Que você pega o bandido, dá um capital de giro, ministra noção de como gerir um comércio, cria até a programação visual do seu novo empreendimento, diz, largue, portanto, o crime, e venha que nós vamos ajudá-lo a ser senhor da sua própria história, a alcançar os seus sonhos pessoais por meio do trabalho honesto. Está funcionando aqui, pelo menos com um ex-traficante de uma facção criminosa, reintegrado à sociedade, a mãe evangélica da glória a Deus, agora, por saber que nas operações policiais o filho já não está mais nas ruas, resistindo à polícia. Em Moçambique nós não podemos fazer isso, porque as pessoas não têm para quem vender o que produzem. Mas nesses modelos de sociedade, conforme o documentário mostra, nos deparamos com pessoas trabalhando 12 horas por dia, recebendo o mínimo para se alimentar, privadas do contato com a natureza, privadas do acesso à boa literatura, privadas do convívio familiar. Pergunto a vocês, qual é o sentido de se viver assim? E esse é um problema não apenas da classe média baixa, é um problema daqueles que até mesmo estão aqui entre nós e que alcançaram o que poderia de melhor ser alcançado no mercado de trabalho. É chocante quando você ouve um membro da sua igreja dizer, olha, entre os meus companheiros de trabalho, e quem me confessou isso é uma pessoa muito lúcida, que eu considero inteligente, e que disse, entre os meus companheiros de trabalho, pessoas que estão desfrutando de salários maravilhosos, muito acima da média, que faz parte de 1% da população, todos estão tomando ansiolítico, todos. Que é isso? Vocês estão entendendo o que é um cristão? Não estou falando o que é um protestante, eu não estou falando o que é um evangélico, um presbiteriano, um frequentador de templo cristão. Eu estou falando de um cristão. Quem é esse? Ele ama Cristo e cumpre os mandamentos. Essa pessoa tem sérios problemas com este mundo e este mundo tem sérios problemas com essa pessoa. Por isso que Jesus diz, eu enviarei o Consolador, porque sem o Consolador vocês vão enlouquecer. Vocês não vão dar conta do cumprimento da missão sem a presença do Espírito Santo. E no verso de hoje, ele usa uma outra linguagem. Não deixarei que fiquem órfãos. Eu não os deixarei sem proteção. Eu criei o problema. Eu fiz com que vocês sonhassem os meus sonhos. Vocês vão perder espaço na sociedade. Pessoas desejarão matá-lo. Aliás, permita-me fazer uma digressão.
Eu perdi o pensamento. Porque nós não temos na igreja evangélica brasileira mártires? Por que não temos pessoas sendo perseguidas por causa da justiça? Por que não temos um Martin Luther King na história do protestantismo brasileiro? Porque o evangelho não entrou para valer no nosso coração. Repito, não tem como conhecer o evangelho num país como esse e não ter problemas com o país e o país não ter problema com o cristão. Não há como. Você vai sentir isso no seu ambiente de trabalho, na universidade. É uma contracultura. Se nós somos cristãos de verdade, nós anelamos por relações humanas baseadas na solidariedade. De maneira que vivamos de uma tal maneira que um promova o bem-estar do próximo ou do outro. Isso para a glória de Deus. E aqui está o Senhor Jesus, então, dizendo: eu não deixarei que fiquem órfãos. Criei o problema. Abri os seus olhos. Mostrei todo o horror desse planeta. E os convidei para juntamente comigo implantarem o meu reino. Reformarem a sociedade. Levarem pessoas aos meus pés. Vocês enfrentarão problema, mas nunca ficarão sós. Nunca. Eu não os deixarei órfãos. Não sei se eu deveria dizer isso, mas os últimos 12 anos foram muito difíceis para mim. Outro dia alguém falou que pegou uma foto de uns tempos atrás minha, mostrou para um amigo em comum e ouviu esse amigo comum dizer como Antônio envelheceu. Eu vi o inferno. Quando decidi sair do púlpito dessa igreja e ir para a rua, eu me deparei com um mundo de enlouquecer. Aí tem gente que pergunta: e por que você não enlouqueceu? Como que você suporta? Como que você lida com tudo isso sem perder a sanidade mental? Mil perdões pelo que eu vou lhes dizer. Não devemos usar o púlpito para autopromoção, mas talvez o meu testemunho pessoal possa ajudá-lo a compreender como levar a cabo a nossa missão sem destruirmos a nossa vida. No meu caso, tudo começa antes do sol nascer. Quando eu acordo, abro as Sagradas Escrituras e leio a Bíblia na esperança de que Deus fale comigo. Invariavelmente, todas as manhãs eu recebo uma palavra que me encoraja. E associado a isso, orar, a busca deliberada pela solitude, me isolar de tudo e de todos, não permitir que pessoas tenham acesso a mim durante determinados horários do dia, para estar na presença do Consolador, daquele que disse que não me deixaria órfão. As reuniões de oração, o encorajamento mútuo que nós encontramos quando estamos juntos, os irmãos, as mensagens que me chegam através dos lábios de muitos de vocês,
que me fazem recobrar o fôlego. Por isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras uma passagem como essa do Salmo 46. Olha que coisa linda, gente. Você que está na ponta, você que ama Cristo e por amar a Cristo cumpre os seus mandamentos, sem ser seletivo, cumpre os mandamentos de modo simétrico. Olha o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. E aí, um texto alusivo ao Espírito Santo, ao Consolador, a promessa de Cristo. Há um rio. E aí, gente? Não sabem de cor? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Ou seja, o recurso de que dispomos excede em muito as nossas demandas espirituais, aquilo que de que carecemos para amarmos a Deus e cumprirmos os seus mandamentos num mundo caótico como esse. Por isso também nós nos deparamos com uma passagem extraordinária como essa do livro do profeta Isaías. Olha que coisa linda. Isaías capítulo 40. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Eu ontem falei isso para Deus. Eu estava voltando do Mandela, soube de uma pessoa que eu conhecia que tinha morrido, a informação dos garotos que eu via nadar no rio, mortos, aquela quantidade de meninos e meninas nas ruas, e eu falei, Deus, já que o poder público não faz nada, eu com pouco de dinheiro poderia adotar essas crianças. Poderia pegar dezenas delas e dizer o seguinte, eu vou mantê-lo até a sua entrada na universidade. Não vai lhe faltar nada. E aí Deus me trouxe, eu subindo o Vão Central, Moçambique, a Maria, o Afonso, que eu conheci numa favela da cidade de Beira. Aí eu falei para Deus, Senhor, o Senhor não me dá dinheiro. Eu estou impedido de fazer uma série de coisas que dependem de dinheiro. O Senhor me faz conhecer a desgraça. E eu não tenho recursos para mitigá-la. Mas aí vem o Espírito Santo e diz isso. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Portanto,
dá para irmos para o fronte. Dá para encarnarmos a vida de Jesus num planeta escuro como esse. Porque temos à nossa disposição esse suprimento de força, de energia, de consolação, de encorajamento. É um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não vai impedir você de envelhecer. Não vai também privá-lo de derramar as lágrimas da compaixão. Você vai sentir muita raiva, e eu diria também a seguinte coisa: falta de raiva denota falta de compromisso com Cristo. A desigualdade não causa raiva a você? Você não tem ódio da tortura, do abuso de autoridade? Não deixe indignado um ser humano privado de acesso ao mercado de trabalho. Mas em meio a todas essas batalhas, você terá acesso a essa fonte inesgotável de felicidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha, as mais doces consolações, as experiências mais bem-aventuradas com o Deus vivo se dão quando você está na ponta. Enquanto um joelho bate no outro de medo, em razão do que você tem que falar, dos valores que você terá que defender. Mas aqui está a promessa. O mesmo que nos lança as feras, o mesmo que nos transforma em ovelhas para o matadouro, é o que nos diz: eu não vou deixá-los órfãos, voltarei para junto de vocês. O que significa, portanto, que ele seria morto, mas venceria a morte. E que ao vencer a morte, ele manteria contato pessoal com os discípulos, e após ser assunto aos céus, enviaria o Espírito Santo, que ao habitar na igreja, supriria essa ausência sentida pela igreja do seu Salvador. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Ele está falando aqui de poucas horas. Nós estamos nesse momento na madrugada da traição. Daqui a pouco ele vai para o Getsêmani orar. E Judas dele se aproximará para lhe dar um beijo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É isso que nos machuca na igreja. Eu estou meio apavorado que o meu filho mais velho tomou a decisão de seguir o meu caminho, de ser pastor. Essa semana eu peguei e disse: filho, você conhece a história do seu pai. Você sabe que as pessoas mais perversas eu conheci dentro da igreja. E o pior, que é dentro de um lugar como esse, que nós lidamos com as pessoas desarmados. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, vemos uma cruz, uma placa dizendo igreja, e somos ingenuamente levados a acreditar que pelo simples fato de pessoas estarem aqui, passaram pela experiência de um novo nascimento. E aí elas nos beijam e nós as beijamos. Para sermos traídos por elas. Por isso que ao longo da história da igreja, os maiores adversários do Evangelho, isso é provado por qualquer livro de história,
foram os de dentro. E a própria experiência de Cristo revela esse fato. Traído, com um beijo sendo usado como senha. Porque a amizade era tamanha que eles, quando se encontravam, se beijavam. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Daqui a poucas horas, o mundo, os que não me conhecem, os que não nasceram de novo, não me verá mais. Ele está falando aqui em termos literais. Pessoas não terão mais contato com a minha presença física. Daqui a pouco, portanto, a humanidade estará privada dessa experiência. O contato literal, físico com o Filho de Deus. Vocês imaginem o que essa declaração significa para a nossa espécie. Permita-me dizer, que já foi falado em outras ocasiões, quando o Ricardo Boechat morreu, um dos motivos das minhas lágrimas, eu acho que eu nunca senti a morte de um homem público, toda a minha vida, como eu senti a morte do Ricardo Boechat. E uma das causas do meu choro, sem a mínima dúvida, foi que eu me senti como se estivessem apagado uma luz. Um jornalismo independente. Uma impressionante capacidade de falar com erudição, com cultura, completo domínio da nossa língua, com um sotaque niteroense, que ele foi criado lá em Niterói. Usava uma terminologia nossa, mas de modo a ser compreendido pelos taxistas que o amavam. Eu pergunto a vocês, que jornalista vocês conhecem que faz com que, ao estacionarem o carro, não desliguem o rádio para dar a si mesmo o prazer de ver um radialista terminar o seu raciocínio? De você desacelerar, com pena de ter que sair do carro e parar de ouvir o que ele está dizendo. Ou então, durante a transmissão, você ser levado a dizer, meu Deus, ele está declarando tudo o que eu gostaria de declarar. E eu tive o privilégio de falar isso pessoalmente para ele. Agora imaginem o que representou para o mundo Jesus Cristo. Quer dizer, sair desse planeta e os homens privados desse contato íntimo com aquele que a Bíblia chama de a luz do mundo. Mais um pouco que o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Portanto, é possível, mesmo sem a presença física de Cristo aqui entre nós, seres humanos, identificarmos a sua presença, dele se manifestar a nós. É a promessa que ele faz. O mundo não me verá mais, vocês, no entanto, me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, porque eu haverei de vencer a morte. Porque um da espécie humana vai sair na mão com ela e vai vencê-la. É o único membro da nossa espécie que se atracou com a morte e deu um mata-leão nela. E porque eu vivo, porque eu venci a morte, porque eu tenho vida em mim mesmo, eu comunicarei essa vida a vocês. Porque eu vivo, vocês também terão vida biológica. Vencerão a morte, terão a vida de Deus na alma.
É interessante o que ele está dizendo, que essa vida não se trata de alguma coisa que nós criamos para nós mesmos. Ela vem de fora, ela é comunicada por um outro. E o doador da vida é Jesus Cristo. E que vida? É mais do que vida biológica. É mais do que a promessa de que o túmulo não reterá a sua nem a minha vida. É a promessa de que nós vamos comer a comida e sentir o sabor. Que a lua cheia vai ter um outro significado para você e para mim, porque nós conhecemos o seu Criador. É a presença doce de Jesus Cristo no coração. É a paz que excede todo entendimento. E no meu caso, se você me permita dizer, uma das maiores bênçãos é a independência em relação ao que as pessoas pensam a meu respeito. Não é esse o seu caso? Se Ele me ama, se Ele se afeiçoou por mim, se Ele perdoa os meus pecados, se Ele me aceita com todas as minhas esquisitices, o que é o veredito humano? O que é perseguição nas redes sociais? Por que haverei de perder noite de sono em razão de avaliação feita por mortais que hoje estão aqui e que amanhã viram poeira? Porque eu vivo, vocês também viverão. Não significa ausência de luta, ausência de conflito. Não significa você, à noite, pegar o carro, ir para a casa de um amigo e dizer: meu irmão, eu estou precisando chorar com você. Contudo, uma provisão que fará com que você cumpra a sua vocação, de modo que sua passagem por essa vida deixará marcas, e que no dia que o Salvador o chamar para si, pessoas sentirão saudade de você, pelo simples fato de você ter se tornado um pequeno Cristo para elas. Porque eu vivo, vocês também viverão. Último versículo, o 20. O 21 é tão extraordinário que no domingo que vem nós só vamos meditar nele. Domingo que vem nós só vamos ficar no verso 21. Quero parar no verso 20. Naquele dia, que dia? Aqui, gente, é uma discussão feroz entre os eruditos sobre o significado desse dia. Estaria Jesus aqui falando sobre a sua manifestação pessoal aos discípulos depois da ressurreição? Estaria aqui o Senhor Jesus falando sobre a sua segunda vinda, aquela final, perante os olhos de homens e mulheres de todas as nações? Aliás, entenda um ponto. Jamais sinta-se envergonhado de falar sobre um desfecho para esse planeta. Um juízo final, que é uma doutrina tão clara na Bíblia, que católicos e protestantes sobre ela não têm dúvida. Tanto é que o credo apostólico está aí. Serve para ambas as igrejas. Nós acreditamos que haverá um fim. E porque acreditamos não apenas em razão do que explicitamente o Evangelho fala, mas em razão da santidade de Deus. Por Deus ser quem Ele é, não vai tolerar ad eternum que continuemos a matar uns aos outros. E que transformemos o jardim que Ele criou numa antecâmara do inferno. Ele vai intervir. Isso é certo. Agora, há uma terceira interpretação. Naquele dia,
pode significar o batismo com o Espírito Santo, o que ocorreu no dia de Pentecostes. Um homem, por exemplo, como William Hendrickson, acredita que essa é a melhor interpretação, e eu sou muito simpático à interpretação dele, porque essa é uma passagem que o Senhor Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Eu lhes darei um outro consolador, eu não vou deixá-los órfãos, por quê? Porque eu vou enviar o Espírito Santo, e naquele dia, quando o Espírito Santo for derramado sobre a igreja, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Vamos lá, vamos tentar, preste atenção em alguma coisa, em algo da mais profunda seriedade. Não se aproxime do cristianismo como você se aproxima dos demais campos de conhecimento. Para lidar com o evangelho, não basta você ter cérebro, tem que ter alma. Foi o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos: você é mestre em Israel e não entende essas coisas que eu tenho falado? É necessário, Nicodemos, que apesar de você ser uma liderança religiosa em Israel, carece nascer de novo. E se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então, observe que o texto está dizendo que o mundo não tem como ver Jesus Cristo. É um fato mais glorioso da vida, ao qual a espécie humana não tem acesso, exceto se ocorrer o milagre do versículo 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Isso é lindo. Me faz lembrar minhas paixões de adolescente. Você já se apaixonou, provavelmente. Eu tive várias paixões. Aliás, muito precoce nesse campo do fascínio pelas meninas. Eu me lembro de, no segundo ano primário, ai meu Deus, preserva a Alissa. A Alissa não pode estar exposta a esse tipo de sentimento, porque ela vai começar a namorar com 30 anos, já combinamos isso lá em casa. Mas eu me lembro, no segundo ano primário, na escola pública, estadual, Colégio Guilherme Briggs, em Santa Rosa, em Niterói, eu de olho na Fernanda. Isso em 1968. 1969. Eu nasci em 62, eu tinha 6 anos de idade. E eu em sala de aula assim, ó. Até hoje me lembro da Fernanda, devia ter uns 7 anos, 6 anos de idade. Foi um grande estímulo para eu ir à escola, que eu odiava colégio. Até hoje as músicas de Roberto Carlos, eu tenho uma péssima relação com ela, porque na época eu só tocava a música de Roberto Carlos. Eu ia para a escola como carregando aquela cruz, né? Eu detestava ir à escola, e aquelas músicas meio com aquele cheiro de feijão, barulho de panela de pressão, e Roberto Carlos tocando, e eu falando, meu Deus, felizes são os adultos que não precisam passar por esse martírio. E como era a escola pública, até hoje eu tenho a lembrança do cheiro do angu. Era angu, e aquele que suco, e pronto. E assim a gente se virava. Mas aí depois, é claro, da Fernanda, posso dizer o nome de todas elas, desde os meus 6 anos de idade. Uma paixão após outra paixão. Mas eu me lembro que quando eu me tornei adolescente, a coisa se tornou tão intensa, que quando eu tinha essas paixões nos braços, eu não sei, será que Freud ajuda a gente a entender esse troço? Eu tinha o desejo de me fundir com a pessoa, de colocá-la dentro de mim. Eu não tinha lido o versículo ser uma só carne, mas esse era o meu desejo, era me unir. E é interessante que parece que Deus participa dessa neurose, porque o texto diz a seguinte coisa, olha que coisa: naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que eu estou ligado ao meu Pai. O sentido de eu estou em meu Pai, o coração do Pai é o meu coração
o meu coração é o coração do Pai, de maneira que quando eu oro, ocorre um monólogo. É o Pai falando consigo mesmo, porque eu só peço aquilo que de antemão o Pai deseja me outorgar. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão unidos a mim. Que vocês são extensão minha. Que vocês são parte do meu corpo e que eu estou em vocês. Gente, esse negócio de eu estou com vocês, imagine você assumindo a forma de uma lesma e se unindo a ela. É a ilustração que C.S. Lewis usa, se não me falha a memória, no livro Cristianismo Puro e Simples, para nos ajudar a entender o que a encarnação representou para Jesus. Assumir a forma humana, defecar, urinar, ter dor de barriga, sentir fome e sede, em razão do seu amor ensandecido por nós. E ele diz, portanto, que essa é a verdade das verdades. Não há nada mais glorioso na vida. Você saber que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, que o povo de Deus está no Filho, que o Filho está no povo de Deus. E isso não se conhece estudando filosofia, isso é revelação do Espírito Santo. Naquele dia, quando o Espírito Santo for derramado no Pentecostes, vocês receberão um entendimento espiritual que só tem acesso àqueles que vivem no mundo do Espírito Santo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui na minha conclusão, que eu não sei se eu deveria falar. Mas vamos lá. Às vezes sou perguntado por jornalistas e conversa com sociólogos sobre o fenômeno evangélico. 50 milhões de evangélicos no país. No final do século XIX, era proibido abrir templo protestante no Brasil. Os protestantes podiam cultuar dentro de casa. Não tinham o direito de construir templo. Abra um parênteses. Vejam a importância de lutarmos pelos direitos das minorias. Um dia, os protestantes foram minoria nesse país. E teve alguém no parlamento que deu voz para os protestantes. E eles passaram, portanto, a construir os seus templos. O que eu estava falando? Sobre o quê? Sim. As pessoas querem entender como explicar esse crescimento. O país vai se tornar de maioria evangélica dentro de 20 anos. Muitas explicações poderiam ser dadas. Mas sexta-feira, na reunião de oração, eu encontrei uma delas. Qual foi a estrela da reunião de oração aqui na sexta-feira? Qual foi o irmão que, quando levantava a voz, o céu descia? Foi um ex-faxineiro da nossa igreja, a quem nós chamamos de Tuca. Eu não sei mais onde esse faxineiro baiano, iletrado, teria voz nesse país. E o impressionante, orava com uma desenvoltura que você não vê nos doutos. Uma poesia, em meio a muito erro de português. Mas uma espontaneidade, uma alegria, uma confiança, que eu não tenho a mínima dúvida. Nós começamos a orar na sexta-feira às 8
e só paramos à meia-noite. Não houve lanche, não houve interrupção. Era uma oração emendando na outra. E quando ele orava, eu posso lhes dizer, meus amados irmãos, eu só ficava por dentro dando glória a Deus e concordando com a súplica. E ontem, lá no Mandela, as irmãs pentecostais, uma após a outra, cantando os cânticos. Teve uma que, em meio a uma música, pegou na minha mão e começou a profetizar para mim palavras de esperança, de encorajamento. O Espírito de Deus a usando na minha vida. E esse é um fato que pode ser observado por qualquer pessoa que tem contato com as igrejas das favelas do Rio de Janeiro. A quantidade de gente pobre que, quando se põe para orar, recebe uma eloquência que não é desse mundo, é do Espírito. E é isso que Jesus está falando naquele dia. Quando o Espírito for derramado, vocês saberão que o Pai está em mim, que vocês vão conhecer teologia, que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Vocês vão conhecer, portanto, numa forma que a minha presença física entre vocês não os habilitou a conhecer, porque é necessário que essa obra seja levada a cabo pelo Espírito Santo, que o Pai os abraçou e os fundiu consigo mesmo. Que Deus não se contentou em enviar palavras de amor, que Ele julgou que não era suficiente ser o rei da vida de vocês. O seu desejo sempre foi de se conectar a vocês, de maneira que vocês sejam uma extensão dEle. E esse entendimento só pode ser dado pelo Espírito Santo, naquele dia. Então, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Contudo, o que temos para o cumprimento da nossa missão nesse planeta? Nós temos o Espírito de Deus, nós temos esse amor, essa conexão com os céus, a presença daquele que disse que não vai nos deixar órfãos. Essa para mim, olha, se nós pararmos para pensar no seu oposto, no que significa ser órfão, nós tomaremos conhecimento do diagnóstico que o Evangelho faz sobre a vida dos que não tiveram encontro com Cristo. Estão órfãos. Não tem quem os proteja. Não tem quem os ampare. Não tem quem lhes dirija a vida. Mas nós não somos órfãos. Portanto, viu, Silvana? Vamos cruzar o Atlântico e levar o Evangelho para os povos que não conhecem Jesus Cristo. Vamos plantar igrejas. Ontem no Mandela eu falei sobre a ideia de plantarmos uma igreja. No Mandela o povo amou a proposta, mas quem tem interesse em ir para lá? E conviver ali com aquele ambiente. Mas é um baita de um campo missionário. E o que falar de Moçambique? Aquelas casas construídas, se espalhando pela região central do país, que cristãos brasileiros estão construindo casas numa área devastada por um ciclone. É chegarmos lá, essa foi a minha experiência, as pessoas nos cercam, nos abraçam, estendem a mão, manifestam sua gratidão. Ou seja, criou-se a possibilidade delas se afeiçoarem pelo Evangelho. Porque para que as pessoas se afeiçoem pela nossa mensagem, é necessário que elas se afeiçoem por nós primeiro. Por isso, eu lamento o que está em curso no Brasil. Estão usando politicamente o nome de Cristo para supostamente defender os nossos valores de modo odioso. Nós estamos permitindo que pessoas nos odeiem, porque pelo simples fato de não conseguirmos defender o que julgamos ser verdadeiro com doçura. Mas Deus nos chama pelo Espírito Santo para não perdermos o ser no cumprimento da nossa missão.
e andarmos pelo mundo de modo desassombrado. Eu não tenho que necessariamente cair de cama. Eu não tenho que necessariamente ceder à tentação. Porque eu tenho todos os recursos da graça de Deus para viver essa vida que aos olhos do mundo que não conhece, que não consegue conhecer a Cristo, a vida de um louco. Eu amo a Cristo, encarno os seus mandamentos. E por viver inspirado pelo exemplo de Cristo, não me falta problema na vida. O cristianismo é cruel, gente. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Ele vai pedir para você segui-lo e subitamente, para que você seja coerente, terá que correr risco de morte. E aí, a promessa que nós temos não é que Ele vai livrar a nossa cara. Nunca prometeu isso. Mas que nós não vamos ficar sozinhos jamais. Ele não nos deixará órfãos. E esse rio de água da vida vai saciar toda a nossa sede e impedir que enlouqueçamos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé e orar. Eu não tenho hábito de chamar pessoas à frente para orar. Eu parei de fazer isso há uns 25 anos, eu acho. Porque não está na Bíblia que para você ser abençoado num culto cristão, você tem que vir à frente. Não tem promessa para isso. Então você não precisa passar por isso que pode ser um constrangimento. Eu já vi pastor dizer, olha, quem tem tentação suicida, quem está pensando em se suicidar, que vem aqui à frente. Sabe, uma coisa louca. E tem pessoas que, em razão do desespero, né, vão até a plataforma para receber oração. Mas, algo que você pode fazer aí onde se encontra. O cristianismo está sendo pesado para você. É claro que isso também tem implicações para o casamento, para as relações de trabalho, para a esfera mais pessoal, mais privada. Eu falei das grandes questões da vida, da justiça social, do exercício da misericórdia, da proclamação do Evangelho para os que não foram alcançados pela palavra de Deus. Mas nós sabemos que isso tem implicações para o nosso relacionamento com filhos. Jesus chegou ao ponto de dizer que filhos se levantariam contra os seus pais, que pais se levantariam contra os seus filhos, que os inimigos do homem seriam os de dentro de sua própria casa, muitas vezes. Na verdade, gente, abraçar esse evangelho num planeta caído como o nosso, não é fácil para você, não é fácil para mim. E talvez você esteja aqui com o coração moído, percebendo que o cristianismo tornou sua vida pior. E pagando um preço alto por ser cristão. Gostaria de orar por você, para Deus consolar o seu coração, animá-lo, ampliar os seus sonhos e lhe dizer: meu servo, minha serva, meu filho, minha filha, regozije-se, glorifique ao Pai, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Não tenha como algo sobrenatural que você está vivendo, alguma coisa que não é desse mundo. É desse mundo ser cristão
e padecer perseguição. Eu quero orar para que Deus console o seu coração, para que você não saia em busca daquilo que costumeiramente chamamos de zona de conforto. Deus pede para você permanecer na trincheira. Não largue o seu posto. Você precisa ficar ali. Esses dias um policial de ponta do Rio de Janeiro me procurou e disse: não dá mais. Não estou encontrando sentido mais em nada. Ao que eu lhe disse: não saia do seu posto. Se você sair desse batalhão, mais uma luz será apagada. Mas eu sei que você precisa de graça. E nesse final do culto, nós vamos orar por isso. Você, empresário, que não sonega, mas vê a concorrência sonegar, que remunera com decência os seus funcionários, por isso tem menos recursos para investir. Quero orar também por você. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu sabes que os cultos cristãos deveriam funcionar assim. Momentos de renovação das forças, a fim de que na segunda-feira voltemos para o fronte. Permaneçamos firmes no nosso posto. Só que não é fácil, Senhor. As lutas se avolumam, nossas palavras são torcidas, pessoas põem na nossa boca o que nunca falamos. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, nessa manhã, que o Consolador visite a cada filho seu que se encontra abatido nessa manhã. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos. Manifesta-te agora como Pai. Encoraja os teus discípulos que estão enfrentando problemas criados por Ti. Dizemos isso com santa reverência, porque o Senhor nos levou a sonhar os seus sonhos, que consideramos santos, belos, legítimos. Não padeceríamos se esse mundo estivesse sujeito à sua vontade, mas sofremos perseguições, Senhor, porque o Teu ideal de vida não cabe nesse planeta. Senhor, Tu sabes também que nos aflige a percepção do quanto tudo está distante do que poderia ser. Mortes gratuitas, a vida humana trivializada, os detentores do poder político, do poder econômico, fazendo pouco caso dos que perecem. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, guarda a nossa mente, o nosso coração, dá-nos essa blindagem. Senhor, não queremos ficar trancados em quartos escuros, administrando crise de depressão, de ceticismo, e muito menos queremos nos tornar cínicos. Livra-nos do cinismo, grande tentação da meia-idade, Senhor, de você julgar que não apenas as notícias são fakes, a vida é fake. Não permita, Senhor. Nós pedimos o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo, que todos sejam fortalecidos, Senhor, de maneira que, tomados pelo Espírito Santo, saiam pelo mundo fazendo bem. Dá-nos visão, dá-nos as armas espirituais,
Concede-nos recursos, Senhor, que em nossas mãos sejam multiplicados, a fim de que um punhado de gente passe a viver melhor em razão do contato conosco. Ajuda-nos não apenas a mudar a vida de pessoas, mas mudar sistemas inteiros. Solapar as estruturas da injustiça, Senhor. E levar o evangelho para aqueles que não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. Pedimos que todos saiam daqui nessa manhã com sonhos na mente e no coração e dispostos a oferecer o tempo que lhes resta de vida, o tempo que nos resta de vida, para fazer o bem, para amar a Cristo e encarnar sua vida. E se entrou alguém aqui doente, que o Senhor traga cura, alguém desempregado, que o Senhor abra a porta de trabalho durante essa semana. Se tem alguém aqui enfrentando problema grave na família, traz reconciliação, perdão, restaura o diálogo, Senhor, em nome de Jesus, o prazer do intercurso sexual, Senhor, a comunhão com os filhos à mesa. Senhor, nós queremos hoje voltar para as nossas casas e encontrá-las cheias da Tua presença, do Teu aroma, Senhor, em nome de Jesus.